Começa agora na Porto FM o programa Fala Prefeito, um espaço para aproximar a gestão municipal dos cidadãos. Muito bem, no ar pela Porto FM, mais uma edição do programa Fala Prefeito, como acontece todas as sextas-feiras. Edição dessa sexta, 26 de junho de 2020, ao vivo, por telefone, o prefeito Rômulo Ripa. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da Porto FM. Uma alegria estar falando com vocês em mais esta manhã de sexta-feira. Pois é, prefeito. Essa semana, muitos movimentos em torno do assunto Covid-19 e a cidade de Porto Ferreira foi surpreendida mais uma vez pelo aumento até um tanto acelerado nos casos, resultando em algumas coisas como, por exemplo, fechamento do comércio. Você pode falar um pouquinho melhor para a gente como é que foi essa semana, digamos que até pode ter sido pesada para você e toda a administração por aí, né? Desde que surgiu a pandemia, uma questão que não foi criada por ninguém, né? Mas que todos os governantes do mundo inteiro estão tendo que enfrentar, e o principal não são os governantes, mas as sociedades que têm que enfrentar essa situação de maneira frontal, com muita coragem, com muita determinação, e principalmente com adesão às medidas que estão sendo aí criadas, pensadas, planejadas pelos comitês de enfrentamento. Nossa cidade tem se destacado como uma cidade que tem tido alta performance no enfrentamento ao Covid-19. Eu lembro aqui para vocês que enquanto o estado de São Paulo estava totalmente fechado, Porto Ferreira trabalhava. A imprensa nacional, a imprensa regional veio aqui verificar que as nossas lojas estavam trabalhando com as medidas todas de condições sanitárias, o uso de máscara, o álcool em gel, o controle de acesso. As coisas evoluíram muito bem, muito bem. E eu sempre destaquei que a quarentena, para usar esse termo, foi pensada na perspectiva de que o poder público tivesse condições de organizar o seu sistema de atendimento em saúde, especificamente para cuidar dos pacientes que vierem ficar contaminados de Covid-19. E assim nós fizemos, de maneira muito rápida. Nós preparamos lá um hospital de campanha de 30 leitos de enfermaria, que são leitos que a pessoa fica internada sob monitoramento dos médicos, mas não são leitos de UTI. Também a nossa UTI do Hospital Dona Balbina, era uma UTI de 6 leitos. Nós conseguimos, até mesmo aí com o apoio das empresas, e aqui destaco o papel importantíssimo da provedoria, da direção do Hospital Dona Balbina, organizar outros 3 leitos de UTI. Então nós fomos para 9 leitos. Além disso, nós compramos exames, compramos EPIs, nós preparamos a cidade. Preparamos a cidade quando o governo federal nem falava dos auxílios que iria enviar financeiros. Bem, essa coragem foi motivo de destaque em toda a imprensa, os prefeitos da região tentando abrir os ministérios públicos das suas cidades e até mesmo estadual fechando, e aqui nós funcionamos tudo sem qualquer questionamento judicial por quase 45 dias. Foi quando nós tivemos aí a abertura por parte do governo do estado do Plano São Paulo de flexibilização das atividades econômicas. E a nossa região de São Carlos, foi classificada por conta dessa alta performance aqui na zona amarela, que é a penúltima zona de abertura da atividade econômica. E ocorreu a liberação da atividade de bares e restaurantes. Aqui eu cito para vocês essa atividade não porque eu sou contra o funcionamento de bares e restaurantes. Pelo contrário, são empresas que também têm que trabalhar, têm que ter seus protocolos próprios, mas o recado veio na hora errada. Naquela semana, quando o governo do estado autorizou o funcionamento de bares e restaurantes, eu senti já nas ruas, e confessei isso para os membros do comitê, que muita gente passou a achar que tinha acabado a doença, que tinha superado o momento, que era hora de festa,
E não só o movimento dos bares e restaurantes, que os bares e restaurantes tomaram os devidos cuidados, mas os clientes não, aqueles que frequentavam esses ambientes não, mas propriamente nesse espaço o pessoal começou a fazer festinha de quintal, churrasquinho, festa de aniversário, e aí a gente sabe o que deu. É esse o quadro que nós temos. Há poucos dias atrás, nós tínhamos 30 casos. Hoje, Porto Ferreira tem 117 casos confirmados. Nós multiplicamos em 15 dias a nossa taxa de contaminação em 3 vezes. Vou um pouco além. Os nossos leitos de UTI que estavam totalmente liberados, acontece que por ocasião do destino, hoje tem 4 pacientes de Covid-19. São 9 que o prefeito falou, e os outros 5? Os outros 5, meus amigos, têm pacientes de outras comorbidades. Ou vocês acham que o pessoal parou de infartar, parou de ter AVC, parou de ter complicações em outros problemas de doença já pré-existentes? A vida continua, não tem só o Covid-19, tem inúmeras outras doenças que precisam ser enfrentadas, combatidas, tratadas. Então, nós estamos com a nossa UTI lotada. É essa a realidade. É essa a realidade. Ainda dos leitos de enfermaria, a nossa ocupação não é tão alta. Nós temos hoje aí 1 positivo confirmado, internado, e 2 suspeitos que entraram ontem à tarde, antes do boletim. Só que eu já adianto para vocês que tivemos outras 2 internações no final da tarde. Então nós temos 5 pessoas na enfermaria. E aí a hora da decisão difícil, Luciano. A decisão de que você tem que sentar com o comitê, ouvir os nossos técnicos e falar: o que vamos fazer? Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Porque o que as pessoas não entendem é que o fechamento de hoje, só vai dar resultado daqui 14 dias, que é o ciclo da doença. Então, ainda nesses próximos dias, nós vamos ver um aumento nos casos, nós vamos ver um efeito negativo, mas nós precisamos que as pessoas atendam essas nossas orientações para daqui 10 dias, que foi o que nós planejamos, nós tenhamos uma condição de segurança de voltar gradativamente às atividades. Eu tive alguns questionamentos que eu faço questão de maneira muito transparente tratar aqui com vocês. Algumas pessoas falam assim para mim: mas e os 6 milhões que a prefeitura recebeu para a saúde? Olha, a prefeitura não recebeu 6 milhões para a saúde, eu já falei isso para vocês, vou repetir. A arrecadação do município está em queda livre. E aí quem está me ouvindo vai me dizer se está em queda livre ou não. Vocês estão pagando IPTU? Estão tendo condição de pagar IPTU? Quem está desempregado é natural que não. Quem é profissional liberal e não está podendo trabalhar como trabalhava antes, é natural que não. As empresas estão vendendo como vendiam antes para tirar nota fiscal e arrecadar ICMS e o Estado devolver a parte do município do ICMS? Todo mundo sabe que não. O governo federal, vocês acham que estão arrecadando? É lógico que não. Repasse do FPM do município despencou. Esses 6 milhões que foram criados aí, e não foi só para Porto Ferreira, foi para os 5.500 e tantos municípios do país, foi criado para tentar repor a perda que os municípios estão tendo de arrecadação. E por que precisa repor, Rômulo? Porque se não repor, o Rômulo não consegue pagar pronto-socorro, o Rômulo não consegue pagar médico para a UBS, o Rômulo não consegue pagar o servidor público, o salário dele, mesmo com as reservas que a gente faz todos os anos, o Rômulo não consegue comprar o remédio, o Rômulo não consegue pagar a guarda, os serviços essenciais todos. Então, vamos parar de falar besteira. 6 milhões, que nem chegou ainda, vem vindo em parcelas fracionadas, são para repor a arrecadação. Que bom, então 6 milhões vai tapar o buraco. Não, não vai tapar o buraco. Nós tivemos uma reunião aqui com a Secretaria da Fazenda na semana passada e já estamos adotando inúmeras providências nesse sentido, porque o déficit financeiro da Prefeitura esse ano pode ser histórico por conta da situação da pandemia. Então a gente precisa dar
colaboração de todos. Vou em mais uma pergunta que me fizeram. Mas não fechou tudo lá naquela primeira quarentena para preparar o hospital, preparar a UTI, preparar tudo mais? Sim, fechou e nós fizemos. Está aí os 30 leitos de hospital com 5 só ocupados. Está aí os 3 novos leitos de UTI nessa parceria, sociedade civil, empresas, Hospital Dona Balbina, o auxílio da prefeitura. Só que ocupados, as outras doenças não pararam e eu vou além. Nós já negociamos essa semana com o Hospital Dona Balbina mais 2 leitos. Só que 2 leitos, gente, nesse cenário que nós estamos assistindo, são ocupados em um dia. Foi o que aconteceu. Num dia tinha 1, no outro dia tinha 3 pessoas internadas na UTI. Então, responsabilidade não nos falta. Outra pergunta que fizeram. Mas você não fala que o comércio estava seguindo as normas? Que o comércio estava dando a sua contribuição e que estava indo bem? Falo e volto a repetir. Não são todos, lógico. Porque eu fiz questão de sempre fazer essa fala no sentido de lisonjear, no sentido de premiar a classe, a maior parte que estava dando a sua contribuição. Mas vocês sabem que não é unanimidade. A fiscalização tem trabalhado como nunca. São inúmeras denúncias que chegam todos os dias e vou divulgar para vocês aqui o número do nosso Disque Denúncia que foi criado, uma força-tarefa que foi criada para justamente trabalhar de maneira incansável e mostrar que o poder público cansou de trabalhar a conscientização. É hora de penalizar quem não estiver cumprindo as normas, quem não estiver dando a sua colaboração. Mas vejam bem, se nós, nesse contexto todo, não tivéssemos feito nada, nós teríamos ficado com o estado fechado aqui em Porto Ferreira também. Nós fizemos, por isso nós pudemos abrir. Só que sem adesão às normas, sem colaboração da sociedade, nós não vamos ter fim. Ou, vamos ser sinceros, numa cidade de 56 mil habitantes, vocês acham que se todo mundo sair, desculpem o termo, tá? Lambendo o corrimão de escada, placa de esquina, passando a mão em tudo, tentando se contaminar. Vocês acham que 9 leitos de UTI vão dar conta? Nem os 11. Nós agora negociamos com o hospital mais 2 leitos. Dentro desse final de semana devem estar prontos mais 2 leitos. Estão sendo comprados equipamentos, tudo mais, contratando mais médico, tudo mais, para dar certo. Mais 2 leitos. Mas vocês acham que 11 leitos para uma cidade de 60 mil habitantes é razoável? Para saúde pública em condições normais, meus amigos, os leitos ficam ociosos. Se não tivesse a pandemia, ficariam ociosos. Mas na condição da pandemia, esse é um trabalho, é um planejamento que mostra um percentual que a gente tem de noção técnica que eventualmente vai precisar do serviço. Porque se for assim, se for que nem alguns ignorantes estão falando por aí, então vamos fazer o seguinte, vamos preparar 60 mil leitos de UTI e deixa todo mundo ficar doente. Não é assim. A pessoa fala, sabe por quê? Porque não é a mãe dela que está no leito de UTI, com falta de ar, dizem, o depoimento de quem teve o Covid-19 e de quem está lá no hospital, dizem que é desesperador. Desesperador a falta de ar que a pessoa sente. Então, a pessoa que fala essas besteiras, essas asneiras, não é a mãe dela que está lá, não é o filho dele, não é alguém que ele ama. Porque se fosse, colocaria a mão na consciência e veria que o que está falando não contribui com a coletividade, só atrapalha. Olha, para encerrar esse bate-papo sobre a questão do Covid, então as multas, para que as pessoas saibam, vão ser de 100 UFMs a 1000 UFMs. O que é o UFM? É a unidade fiscal do município, é como se fosse uma moeda própria, que é usada para calcular IPTU, os impostos municipais todas. O UFM hoje é R$ 4,28. Então, a primeira multa é de R$ 428 e a última multa é de R$ 4.280. Se a pessoa, depois de multada, não cumprir a determinação da fiscalização, seja vigilância sanitária, guarda municipal, fiscalização de posturas, vai ter a interdição do estabelecimento. E se novamente não cumprir, vai ter a cassação do seu alvará e acabou a sua empresa. Vou dar outro recado para aqueles que estão fazendo festinha de final de semana, aglomerando, rancho, torneio de pipa e tudo mais.
não vamos mais ficar batendo boca nem trabalhando a conscientização. Todos já estão avisados, acho que todo mundo está cansado de ouvir essa história. A GCM, a Vigilância Sanitária e a Fiscalização de Posturas, tem a minha ordem para chegar, identificar quem são as pessoas, lavrar a multa, virar as costas e chamar a polícia para eventualmente, em eventual continuidade da ação, fazer o boletim de ocorrência para fazer o processo crime contra a saúde pública de todos os que tiverem identificados. Prefeito, o momento é de fragilidade. Isso é óbvio, mas a campanha Corrente do Bem tem recebido nesses últimos dias, semanas, até meses, muitas doações através de lives musicais, através também de empresas, né? Através das empresas também, mas você me desculpa, o sangue sobe. Você sabe que eu sou descendente de italiano, né? Minha família é tudo italiano, mas eu tenho 12,5% do meu sangue que é espanhol. A hora que esses 12,5% sobe, a gente fica um pouco alterado. Então você me desculpa, eu só quero passar o telefone aqui do Disque Denúncia. É importante. O Disque Denúncia é 0800 773 1553. 0800 773 1553. Ele funciona 24 horas. Para aqueles que são estabelecimentos e querem tirar suas dúvidas, vão tirar suas dúvidas diretamente na fiscalização de posturas ou na vigilância sanitária. E os telefones da fiscalização de posturas são 3589-5237 ou 3589-5247. E o da vigilância sanitária 3585-7257. Sobre a corrente do bem, como você disse, Luciano, são Oi, desculpa. Ainda trazendo do 0800 disponível para a população. Está pronto, esse número está pronto com o seu call center para atender a alta demanda também? Sim, está pronto. A única coisa que nós queremos ressaltar para as pessoas. Ontem uma pessoa me ligou e falou, mas eu estou ligando lá, ninguém atende. As linhas da prefeitura não são mais linhas analógicas, tá? Quem domina a parte de telecomunicação vai saber o que eu estou dizendo. São linhas digitais. Então, ela não dá ocupado. Ela fica tocando na perspectiva de que quando um telefonista desligar, imediatamente essa ligação vai para ele. Então, quando vocês ligarem e eventualmente tocar e ninguém atender, não é que ninguém está atendendo, é que as linhas todas estão ocupadas. E a hora que o primeiro pôr o telefone no gancho, desligar a ligação, de imediato sua ligação sobe, tá? Então, só para criar esse esclarecimento, até mesmo aqui na prefeitura, o 3589-5200 e os telefones todos são assim. Se a pessoa liga, muitas vezes a pessoa fala, estou ligando lá, ninguém atende. Outro lugar que tem bastante demanda de ligação, as pessoas às vezes me reclamam, eu tenho que explicar isso. Transporte da saúde. Estou ligando no transporte da saúde e ninguém atende. Não é que ninguém atende, tem gente no telefone o dia inteiro. É que, infelizmente, a linha é linha digital, não é analógica, até por uma questão de segurança, de facilidade, de economia, e aí então fica só tocando e não dando ocupado. Então, mas o 0800 já está funcionando e hoje pela manhã o secretário de Segurança, Coronel Márcio Simplício, já até mesmo me informou aí que algumas multas já foram feitas ontem, alguns estabelecimentos já foram aí penalizados pela a sua inércia diante da ação. Então, só para repetir o número, prefeito, eu vou repetir aqui, tá? É 0800, atenção, o pessoal está pedindo via WhatsApp o número, 0800 773 1553. Confere, prefeito? Confere. 0800 773 1553, para você que não conseguiu anotar, tá aí, portanto, o número disponível de Disque Denúncia. Agora sim vamos tornar um pouco mais leve o papo, falando de algumas soluções, que é a campanha Corrente do Bem. Prefeito, atuações, por favor. A Corrente do Bem, como nós já divulgamos aqui as outras vezes, é uma corrente que está prevendo ações para atender a população mais carente da nossa cidade, que precisa desse momento, essa atenção por parte do poder público, seja na alimentação, seja aí na questão do agasalho, no produto de higiene e também no produto de limpeza, porque a higiene e a limpeza são essenciais nesse momento de enfrentamento à pandemia. E são inúmeras as doações essa semana que eu quero fazer um agradecimento aqui.
Eu quero agradecer os empresários Fábio Domingues, Vanessa Domingues, Marilda Rissato e Eunice Polizelli, do município de Araras, que, vendo a seriedade da nossa ação, fizeram uma grande doação de agasalhos, roupas, itens de criança e leite para a campanha Corrente do Bem. Também agradecer aqui o meu amigo, o músico Gabriel Gomes, e através do Gabriel agradecer o Carlinhos Gomes e toda a família. O Gabriel fez uma live, arrecadou fundos para colaborar com a população e foi lá e fez a doação de 52 cestas básicas para a Corrente do Bem. A Veralha, mais uma vez, colaborando com a campanha Corrente do Bem. Desta vez, 400 cestas básicas que a Veralha está doando para o atendimento da população de vulnerabilidade, do CRAS do Jardim Anésia, do CRAS do Jardim Centenário, do nosso CREAS e até mesmo da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. A Veralha, que já é aí a terceira contribuição dela. Também uma live do grupo musical Zé Oscara, da cidade de Pirassununga, colaborou com a doação de 5.000 barras de cereal para o atendimento das nossas crianças, na condição de um suplemento à alimentação. Meu agradecimento ao Lelo e todo o pessoal do Zé e Oscara. A Casa Reamar, que faz o acolhimento dos nossos jovens e adolescentes, as crianças que estão aí em situação de eventual zelo por parte do Estado e não das suas famílias, também foi beneficiada com o encaminhamento de grande parte dessas doações. Então, agradeço aqui a nossa equipe do Fundo Social e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania pela atenção que está tendo com as nossas crianças lá da Casa Reamar. Ainda a empresa New Age, da cidade de Leme, fez uma doação de inúmeros litros de refrigerante para que fossem distribuídas para as nossas crianças e para as famílias também neste momento de maior vulnerabilidade. E a transportadora Porto Ferreira, TPF, fez a doação de agasalhos para a Corrente do Bem. Mais uma vez também a TPF doando, fazendo a sua contribuição. Agradeço o Juca, a Ellen, toda a família lá pela inestimável contribuição. Prefeito, tem conjunto habitacional já surgindo. São 100 casas pela CDHU, é isso mesmo? Você sabe que nesse momento de tanto desafio que nós estamos passando, tanta dificuldade com a pandemia, eu não imaginei que o governo do estado ia lembrar do meu pedido, estou sendo sincero para vocês. Eu me surpreendi quando ontem o secretário Flávio Amari, que é o secretário de Habitação, me ligou e falou assim: Rômulo, tem compromisso para o sábado de manhã? Eu falei: ô secretário, eu tenho uma ação aqui no município que eu vou participar, mas se o senhor for passar por aqui vai ser uma honra recebê-lo. Imaginei que era isso, né? Falei, às vezes está passando em Anguera, vai parar tomar um café. Ele falou, então desmarca a sua ação aí, que você tem que vir no Palácio. Falei, no Palácio? Ele falou, ou você não vai querer mais o seu conjunto habitacional da CDHU? Eu falei, poxa vida, não imaginei que nesse momento de pandemia nós teríamos essa honra de anunciar para a nossa população que Porto Ferreira sonha um novo conjunto habitacional faz muito tempo mesmo. Olha, fazem décadas que a cidade não recebe um loteamento de conjunto habitacional com casas populares pela CDHU, que a gente sabe, tem os programas da Caixa, tem isso, aquilo outro, mas a parcela da CDHU é uma parcela mais favorável, que ajuda mais a nossa população. As casas da CDHU vêm com aquecimento solar, vêm com acessibilidade. Eu fui há pouco tempo atrás na entrega lá em Santa Rita, bonito, um negócio bacana de se ver. Então, olha, para nós uma alegria. Daí eu falei para ele o seguinte: ô secretário, mas o senhor tinha combinado comigo 250 casas. Aí ele falou assim para mim, mas além de você não estar esperando eu liberar 100 primeiras, você vai reclamar? Vamos fazer essa etapa, concluindo essa etapa a gente faz as restantes. Então, uma alegria para nós poder realizar o sonho dessas famílias que têm aí a expectativa de sair do aluguel e ter a casa própria. Aproveito aqui para também esclarecer o seguinte: sábado eu vou lá no Palácio, assino o convênio com o governador e com o secretário de Habitação. Depois nós já temos algumas áreas em vista, nós vamos fazer a compra dessa área aprovada pela CDHU, manda o projeto de lei para a Câmara, os vereadores aprovam a compra, pagam a área, nós temos um dinheiro reservado para isso e para o Teatro Municipal. Foi até para isso que nós fizemos e estamos fazendo ainda a venda daqueles lotes que estavam parados lá no José Gomes, e aí nós vamos começar a inscrição.
Então é só depois da compra da área que nós vamos fazer a inscrição. Tem muita gente me mandando mensagem falando: ô prefeito, e aí, quando faz a inscrição? Então aguardem que eu vou assinar o convênio, comprar a área e aí eu venho aqui divulgar para vocês as inscrições. Prefeito, a expressão popular já diz, melhor pingado que secar, né? Melhor pingado que secar. E outra, nós vamos comprar a área já planejando para novas construções. Então, compromisso é 250, liberou 100, depois outras 150. Quem sabe o dia que for entregar 150, a gente não faz anunciar mais 100, mais 150. Então, nós sabemos aí que a demanda pela moradia popular em Porto Ferreira ainda é muito grande. São muitas pessoas que precisam, né, desse apoio. O importante é que nós estamos aqui para trabalhar por essas pessoas. E o novo centro de imagem, prefeito, vai homenagear uma jovem médica falecida, né? Com muito carinho que o nosso Centro de Diagnóstico e Imagem, lá no Cefer, que foi aquele prédio abandonado da UPA, e nós terminamos ele, vamos pôr ele para funcionar. Também vai funcionar numa parte o CAPS e na outra o nosso Centro de Diagnóstico e Imagem para fazer raio-x, endoscopia e ultrassom, tudo aqui, nada de viajar mais para fazer esses exames. Vai homenagear a doutora Bruna Guzmán Luz Marques. A Bruna foi minha amiga da época de escola, não estudou na mesma sala porque ela era 1 ou 2 anos mais velha, mas uma pessoa sempre muito querida, de uma família muito querida. Quero deixar aqui o abraço para o Mineiro e toda a família. Também tinha acabado de se casar quando infelizmente aconteceu de maneira trágica um acidente de automóvel e ela perdeu a sua vida. Foi o que eu falei para o Mineiro, para toda a família que veio aqui no gabinete, junto com o vereador Renato Rosa, que foi o responsável pela indicação, receber o decreto da denominação. A Bruna, infelizmente, pouco tempo de formada, não teve condições, quis Deus assim, dela não poder contribuir com a saúde das pessoas por muito tempo, mas agora, através dessa homenagem, vai estar eternizada e vai continuar essa missão de ajudar a cuidar da saúde das pessoas através do nosso Centro de Diagnóstico e Imagem, que deve ser inaugurado até o final do mês de agosto. E as perguntas da população, dos ouvintes, já vão chegando pelo 984-40-1277. Já o prefeito vai responder, claro que não todas, afinal de contas são muitas perguntas, mas boa parte delas, por isso nós vamos procurar acelerar um pouco mais aqui nas perguntas e nas respostas com o prefeito Rômulo Ripa. O Jardim Alegrete, momento histórico para Porto Ferreira, prefeito. Finalmente, os moradores ali receberam o registro, né, dos seus imóveis, é isso? Primeiro loteamento irregular da cidade, irregular porque não tinha documentação para ser loteamento, porque as pessoas não tinham a sua escritura, não tinham o seu registro de imóvel, da história de Porto Ferreira que recebe a sua regularização. Então, desde 2017 nós estamos trabalhando nessas regularizações, agora estamos lá debruçados na regularização do Jardim Anésia 2, nosso futuro Jardim Esperança, e nós pudemos fazer a entrega dos registros de imóvel para cada um dos proprietários das casas lá. Você sabe que eu não imaginei a emoção que seria esse ato simbólico de fazer essa entrega. Nós não fizemos uma cerimônia, porque o protocolo de saúde não nos permite, mas apenas convidei as pessoas para receberem e retirarem as suas escrituras, os seus registros. E todos muito emocionados, muito emocionados. Quero agradecer aqui a nossa equipe da Prefeitura pela inestimável colaboração, as pessoas que lutaram à frente desse processo. Destaco aqui o nosso assessor de projetos públicos, o Rodrigo Lousada, também o chefe da seção de habitação, Danilo Pereira, e convidei na ocasião para estarem aqui comigo e prestigiarem essas famílias, também os vereadores Alan João Orlando, Ismael da Farmácia e Kiko Mecânico. Muita alegria, parabéns ao Jardim Alegrete. As pessoas me perguntam, onde é o Jardim Alegrete? O Jardim Alegrete é lá nas costas do Jardim Aníbal. Então, quem não conhece, pode ir lá agora ver, que vai ver o bairro sem infraestrutura, mas até o final do ano nós vamos fazer infraestrutura lá também. Guia, galeria, asfalto, iluminação. As ruas lá não tem nem iluminação. O povo lá merece e nós estamos cuidando deles para isso. E as obras de passeio e ciclovia também no canteiro central lá da Avenida Mariano Procópio? O vereador passou aqui no gabinete e falou para mim, Rômulo, fui lá à tarde com a minha esposa, ela estava caminhando, não sei o quê, tinha umas 200 pessoas caminhando. Eu falei, mas não pode ter tanta gente caminhando assim lá, pelo amor de Deus. Ah, não, mas todo mundo de máscara, não sei o quê.
Mas o pessoal lá está indo visitar Mariano Procópio porque está virando ponto turístico, está ficando linda, 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 linda. Agora está fazendo lá o passeio, a ciclofaixa, a ciclovia, no canteiro central, também mais alguns dias está entregue, né? Depois do asfalto pronto, da drenagem, uma espera de 40 anos dos moradores da Avenida Mariano Procópio, agora encerrada graças ao pacote de obras. E a revitalização da Praça João Pellegrini. Também está ficando bonita, ali na frente da 4ª Companhia da Polícia Militar, a Praça João Pellegrini recebendo a sua reforma, e o importante é que aos poucos nós vamos embelezando Porto Ferreira, e ali é uma via de entrada da nossa cidade. Quem chega tem que ver que a cidade é bonita, e ali realmente está ficando muito bonito, assim como a Nestor Maranhão também já está recebendo seu novo paisagismo. Esse assunto é obra. Como é que está a quadra esportiva lá do Jardim Porto Belo, prefeito? Fui essa semana visitar a obra lá da quadra esportiva do Jardim Porto Belo, estão terminando os banheiros, fazendo o revestimento externo, a quadra já está quase que pronta. Fui eu, o Thiago Terassi, nosso secretário de obras, e o professor Anselmo, secretário de esportes. Quero aí em breve entregar também a quadra do Jardim Porto Belo e do Jardim Centenário, obras que nós assumimos estavam abandonadas, paradas, e nós estamos terminando, graças a Deus, assim como terminei asfalto do Zé Gomes, asfalto do Centenário, terminei tantas outras obras, 2 UBSs, que estavam todas abandonadas, e o importante não é porque o outro começou que a gente não vai fazer. O povo merece tudo, então a gente começa as nossas, termina dos outros e vai entregando para a população. Muito bem, prefeito. E a Secretaria de Educação lançou um movimento bem interessante também, né, para os alunos da rede pública. Até para começar a conscientizar as famílias ainda mais da necessidade de ficar em casa, de tomar conta das noções todas de medidas sanitárias, do álcool em gel, do uso da máscara, dos cuidados, os nossos professores, a Secretaria de Educação organizou o movimento Vai Ficar Tudo Bem. As crianças estão gravando vídeos com as suas famílias, mandando fotografias e até mesmo provas documentais, questões físicas para as escolas, para a gente poder fazer a divulgação dessas mensagens, músicas, declamações, falando Covid-19, vai ficar tudo bem. E a partir de hoje, as redes sociais da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira vão ser aí contaminadas, mas não pelo Covid-19, mas pela esperança das nossas crianças, dos nossos professores, dos profissionais da educação que estão fazendo essa linda campanha, e nós queremos divulgar para que todos os ferreirenses possam ver. Parabenizo a professora Maria Cecília Galo da Cunha Leme, nossa secretária de Educação, e toda a equipe pela ação. Na Porto FM, o povo pergunta e o prefeito responde. Questão de mercados, padarias, açougues ficarão fechados aos domingos novamente, prefeito? Não, poderão funcionar. Nós estamos dando aí esse voto de confiança para o segmento na perspectiva de que diminua a aglomeração nos outros dias. Mas peço aqui para que todos contribuam, controle a entrada de pessoas, 4 clientes por caixa. A pergunta foi do Pietro Martins. Agora tem mais pergunta aqui do Rivaldo, perguntando sobre a construção lá do Anésia 2. Quer saber se tem previsão para começar a fazer, cuidar das ruas lá, porque já se passaram 2 semanas que o prefeito havia comentado e está um pouco difícil o trânsito dos moradores ali. A ordem de serviço foi assinada na segunda-feira para a empresa, eles têm 1 semana para começar, então na próxima segunda-feira começam as obras lá. Pergunta também aqui do Anderson Inácio, sobre a tomada de decisões em relação a terrenos sujos, inclusive lá no Santa Marta, que os casos de dengue também são graves, né, prefeito? A fiscalização de posturas está, lógico, debruçada sobre essa questão de fiscalizar os estabelecimentos todos no enfrentamento ao Covid-19. Mas é lógico que não para a fiscalização sobre terrenos sujos e os outros objetos que são tratados pelo nosso Código de Posturas. Eu já vou pedir para eles uma atenção maior no Santa Marta, e chama a atenção da população também que nós estamos com 95 casos de dengue confirmados. É a menor taxa de dengue da região, mas não é motivo para nós nos despreocuparmos. Então, que todo mundo continue colaborando, olhando aí o seu quintal, não deixando nada parado que possa acumular água e proliferar o Aedes aegypti. A Fátima parabeniza pelas iniciativas da Prefeitura, do Prefeito, mas ela destaca aqui em relação às placas com nomes de ruas lá no bairro Santo Afonso. Está um pouco frágil nessa questão.
Eu concordo com a Fátima. Eu mudei a lei de loteamento da cidade, a Câmara aprovou. Os novos loteamentos, todos que eu assinei a aprovação daqui para frente, vamos dizer assim, são obrigados a pôr as placas de ruas, fazer as calçadas nas áreas públicas, áreas verdes, institucionais, porque antigamente o pessoal era mal acostumado. Tinha loteadora, não são todas, mas que entrega o loteamento, ganha a grana dela nas costas da população que compra o terreno e vai embora. O Santo Afonso mesmo, eu sou sincero, foi muito pouco atencioso com os pedidos da administração, no sentido de que melhor iluminasse a área de lazer lá no fundo, demorou um tempão para poder iluminar e atender o pedido nosso, e também a própria questão das placas de rua. Daqui para frente, os novos loteamentos não serão assim mais. Hoje, Fátima, para eu poder atender o seu pedido de placa de rua aí, eu preciso de uma emenda parlamentar. Então, os bairros todos que tiverem interesse em pôr placas de nomes de ruas, eu vou dar uma sugestão. Procurem um vereador da sua afinidade e peçam para ele destinar uma parte, porque não é muito dinheiro, mas é um dinheiro que nós não temos no orçamento, uma parte da emenda parlamentar dele para pôr as placas de nome de rua no seu bairro. A Fabiola quer saber sobre o espaço que tem ali bem perto, mas especificamente na parte de baixo do posto do Pascoal Salzano. O que pode ser feito ali, prefeito? Aquela área, Fabiola, foi cedida por uma administração anterior para uma igreja, né? Salvo me engano, uma igreja de denominação evangélica. Então, a área não está mais em posse do município, a área está em posse da igreja. Acredito que o planejamento deles seria construir uma sede. O Gustavo deseja saber se lava rápido pode funcionar, já que ele aponta que entra na categoria de limpeza, higienização. Eu não consultei o comitê especificamente sobre essa questão nesta quarentena, mas na quarentena anterior, a equipe havia deliberado de que os lavas rápidos, não tendo presença física dos clientes, poderia funcionar. Mas eu preciso consultar novamente o nosso comitê para ter a certeza que podem funcionar, e aí a gente divulga para vocês. Outra questão, Coronel Márcio Simplício, secretário de Segurança, acabou de me mandar uma mensagem aqui, avisando que vai sair uma chamada pública para que as empresas que estejam interessadas e particulares em placas com nomes de logradouros e explorando a publicidade em cima da placa, vão poder usar esses espaços. Então, eventualmente, se a sociedade civil quiser colaborar com essa ação, vai ter oportunidade também e vai poder explorar a marca da sua empresa lá na placa. E parabenizando o prefeito, parabenizando médicos, enfermeiros, todo o setor de saúde aí, nesse combate, nesse empenho aí à Covid-19, né? Inclusive, parabeniza também a dona Vera Visoli e parabéns também pela gestão aí, prefeito. Eu que agradeço a atenção deles. É um momento difícil, mas nós temos uma equipe muito bem preparada. Vejam a relevância que a imprensa regional e estadual tem dado para nós. Ontem, a EPTV gravou comigo ao vivo aqui na Praça Cornélio Procópio, na hora do almoço, para falar sobre o fechamento do comércio. Depois, à tarde, reprisou a matéria e à noite fez uma matéria espetacular com a participação do Dr. Fernando Ramos, da nossa secretária de saúde, a dona Vera Visoli, falando da importância da participação das pessoas, da colaboração delas nesse processo. Mais uma pergunta, dá tempo aqui, prefeito. Já excedemos, mas vamos, porque são perguntas... Eu tô com medo, Luciano, do Marcos e da equipe da direção da Porto FM, não deixar eu falar mais, que eu estourei o horário. Mas eu, de sexta-feira de manhã, sou de vocês aí da rádio. O que vocês mandarem, eu faço. Fica tranquilo, porque isso aqui, a rádio é um veículo de comunicação para também informar a população. É para isso que nós estamos aqui, a serviço da população também. Muito bom. Guardadas as devidas proporções também, né, prefeito? Oficinas, prefeito, podem funcionar? Oficinas mecânicas podem funcionar. Segundo a deliberação do Comitê Estadual, é que oficinas mecânicas, assistência técnica de eletroeletrônicos, de celulares, construção civil, também estacionamento de veículos, podem funcionar. Como tem muitas perguntas, prefeito, chegando, que são perguntas relacionadas a segmentos específicos de atividade ou não, eu acho interessante a gente deixar aqui um canal para que as pessoas possam ler, porque tem uma matéria que foi publicada, acredito que ontem, né, nas redes sociais da prefeitura. Acho que as pessoas podem ter mais noção, mais clareza também em relação aos segmentos que podem ou não trabalhar. Além da própria
matéria que está no site da Prefeitura, nas redes sociais todas, vou frisar novamente o telefone da fiscalização de posturas e da vigilância sanitária, que pode dar essas orientações, tá? Fiscalização de posturas 3589-5237 e 3589-5247. Vigilância sanitária 3585-7257. Muito bem, prefeito, novamente, muitíssimo obrigado pelas respostas, pelos esclarecimentos aqui em mais uma edição do programa Fala Prefeito. Bom fim de semana e até a próxima edição. Eu que agradeço sua atenção, só para, já que eu estourei seu tempo aí, deixar 2 recados. Primeiro, que os aposentados e pensionistas do Portoprev, que são os aposentados da Prefeitura, deverão abrir uma nova conta salário, tá? Então, qualquer informação, procurar lá o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do nosso município, Portoprev, e o telefone lá é 3581-2220. E dá os parabéns para a população da Estância dos Granjeiros, que a espera deles também vai acabar. Nós abrimos essa semana a licitação do asfalto da Estância dos Granjeiros e também da rua Gabriel Ferreira Felipe, lá no Jardim Santa Cruz. Parabéns para essas 2 comunidades. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, desejo a todos um excelente final de semana. Continuo acreditando em vocês, que vocês, cidadãos ferreirenses, são o motivo maior do progresso e do desenvolvimento dessa cidade. Eu aqui faço a minha parte no sentido de administrar a cidade, mas a grande locomotiva, a grande força de Porto Ferreira está no seu povo. E eu tenho certeza que é graças a essa força e o amor que esse povo tem por essa cidade que nós vamos vencer essa pandemia e continuar sendo um exemplo. Bom final de semana a todos. Obrigado, Luciano, direção da Porto FM, e que Deus continue abençoando Porto Ferreira.